Senhor Deus, nesta manhã nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és sempre o mesmo, a Tua palavra, ó Deus, contém coisas atuais para os nossos dias hoje, ó Deus, de tanto tempo atrás. Essas histórias não são apenas histórias, mas são lições que servem para a nossa geração e para o nosso tempo. E nós pedimos, ó Deus, a Tua presença, a Tua revelação, e pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que realmente está no Teu coração, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que nós estamos estudando a vida o reinado de Josias. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 34. E nós vimos que Josias começou a buscar a Deus. Isso nós já falamos sobre isso no versículo 34, versículo 3. Ele começou a buscar a Deus de seu pai no 8º ano de seu reinado. Então aqui nós fizemos essa sequenciazinha aqui na lousa. Ele começou a buscar a Deus com 8 anos de reinado ou 16 anos de idade. Depois ele começou a fazer uma limpeza de idolatria, de coisas erradas que tinham permanecido do tempo do pai e do avô. E depois ele começou a restaurar a casa de Deus. Então nós já falamos sobre os primeiros 2 itens, e agora vamos falar um pouquinho sobre o terceiro. E depois chegou nesse momento mais significativo da vida dele, que foi quando acharam o livro da lei. Essa setinha vermelha é porque no relato paralelo de 2 Reis 22, ele coloca esse achado do livro da lei antes. Mas a sequência não é tão assim, é interessante, mas eu acho que tem mais sentido, porque em 2 Reis ele não fala sobre esses primeiros anos, como ele começou a buscar a Deus. Então eu acredito que a sequência aqui de 2 Crônicas seja mais correta. Mas essa limpeza, só para lembrar também, essa limpeza da idolatria, tirar as coisas assim, nós falamos assim que depois de buscar a Deus, que é uma atitude interior, precisa ter uma atitude prática na vida, isso individualmente, no caso dele como um reinado. Então ele não só ficou buscando a Deus, eu quero te encontrar, eu quero conhecer, eu quero fazer a tua vontade, mas tinha muita coisa errada que o pai e o avô tinham deixado. Então ele começou a tirar. Então você tem que tomar atitudes práticas. Tem coisas erradas, tem que tirar. E depois de tirar coisas erradas, que você vai começar a reconstruir a casa de Deus. Agora, essa limpeza da idolatria, em Crônicas, tem do versículo 4 até no versículo 7. São 3 versículos apenas. Depois nós vamos para não hoje, mas depois nós vamos para 2 Reis, porque essa parte em 2 Reis é muito mais detalhado. Ele fala como ele vai para as outras tribos, ele faz uma limpeza muito extensa e muito profunda. E no livro de Reis, a sequência é: primeiro acharam o livro da lei, e daí ele viu quanta coisa estava errada e ele começou a limpar. Na minha opinião, juntando os 2 relatos, ele começou a fazer limpeza realmente, logo que ele começou a buscar a Deus. No versículo 3 fala assim: no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura. Ele começou a fazer isso. Mas depois que 6 anos depois, quando acharam a lei de Deus, ele começou a fazer algo muito mais profundo, ok? Então, na verdade, eu acho que essa limpeza, ela acontece em 2 etapas, um pouco antes e um pouco depois, ok? Então, só para
a gente se situar. Mas hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre a restauração da casa de Deus, e depois nós vamos já passar para essa descoberta da lei de Deus. Então, eu vou pular agora, a gente já leu isso aqui na outra aula, vou para o versículo 8. No 18º ano de seu reinado, havendo purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. A casa de Deus já existia, claro, fazia desde o tempo de Salomão, mas ela estava em decadência. E a gente mencionou um pouco sobre isso na última aula, porque a sua busca de Deus claro que começa individualmente, cada um de nós precisa buscar a Deus, mas existe uma dimensão em que Deus vai ser encontrado somente assim, né? Cada um pode ter um encontro com Deus, tanto na conversão, como em várias experiências posteriores, mas aquilo que Deus realmente vai fazer para restaurar, para se mover, para avivamento, para trazer a presença dele na terra outra vez, precisa acontecer coletivamente. Josias era rei, então claro que a preocupação dele era com toda a nação, mas qualquer um de nós, nós podemos achar Deus numa dimensão individualmente, e podemos achar também em congregações individuais, mas a dimensão maior do mover de Deus acontece quando Deus age coletivamente. Claro que também, do jeito que está hoje, não são todas as igrejas, né, assim, para Deus mover em todas as igrejas, Deus é capaz de fazer isso, mas evidentemente não são todos que correspondem. Então eu não visualizo uma coisa acontecendo com todas as igrejas simultaneamente, mas com muitas, né, que estão buscando a Deus. Então, quando nós lemos aqui sobre ele buscou a Deus, ele começou a tirar a idolatria e altares errados e contaminação com coisas que não pertenciam a Deus, mas aí ele no 18º ano, então ele tinha 26 anos de idade, ele mandou os seus oficiais, esses 3 nomes que aparecem aí seriam assim, tipo os ministros, né, do governo dele. Ele mandou os oficiais para repararem a casa do Senhor seu Deus. Versículo 9: foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas, guardas da porta, haviam recolhido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Então, aqui só precisamos também lembrar que nessa época eram inicialmente 12 tribos de Israel, mas nessa época 10 das 12 tinham ido para o cativeiro, tá? No tempo de Ezequias, que é bem antes de Josias. Então essas 10 tribos que aqui cita Manassés e Efraim, Manassés e Efraim faziam parte das 10 tribos. Só que sim, muitas pessoas tinham ido para o cativeiro, mas tinham ficado algumas pessoas lá, mas não tinha mais governo, não tinha mais reino, era tudo, fazia parte do império da Síria. Então Josias, ele governava de fato sobre Judá e Benjamim, mas as outras tribos não tinha mais governo lá. Então as pessoas de lá que queriam buscar a Deus vinham para Jerusalém. Aliás, isso até acontecia quando tinha reino, às vezes eles iam para Jerusalém. Então isso já é uma situação em que essas tribos, esses 2 reinos que estavam separados, estavam já funcionando, um remanescente, né? Já tinha acontecido um juízo de Deus sobre eles, mas um remanescente estava buscando a Deus em Jerusalém, e eles tinham
uma lei, muitas coisas eles nem tinham guardado, mas tinha uma lei, tinha um aspecto do princípio de Deus, que quando eles iam na casa de Deus, eles deixavam lá uma oferta. Então tinha dinheiro, e eu mencionei isso na última aula, que é interessante que tinha dinheiro em caixa, né? Apesar de tudo que estava errado, mas tinha dinheiro lá. Eles foram a Euquias e entregaram o dinheiro que se tinha trazido, isso não foi uma coisa que eles começaram nesse momento, já tinha dinheiro lá. Então eles tinham trazido à casa do Senhor, e que os levitas haviam recolhido das mãos de todo esse povo, tanto dessas outras tribos, como do povo de Judá e Benjamim. Versículo 10: então o entregaram aos que dirigiam a obra e eram superintendentes da casa do Senhor. Estes os entregaram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. Deram-nos aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas. Olha, a casa estava ruim, precisava até de pedras lavradas para reparar, madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes sobre eles eram Joate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. Os levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música, estavam sobre os carregadores, os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Bom, aqui tem muitos detalhes, muitos aspectos que talvez a gente não é difícil de entender, né? Eles estavam, mas o princípio principal que eu quero chamar a atenção esse dinheiro estava na casa de Deus. Se você olhar em 2 Reis 22, ele explica até um pouquinho melhor que esse dinheiro estava lá, e eles foram pedir para Euquias é o sumo sacerdote, ele que tinha responsabilidade sobre esse dinheiro, mas esse dinheiro não estava sendo usado, não estava fazendo nada. Então Josias tomou a iniciativa, mandou os oficiais falar: fale com Euquias para pegar esse dinheiro e para entregar com quem vai fazer. Euquias não é um construtor, o sumo sacerdote não é um construtor, ele está com esse dinheiro lá, mas o dinheiro não está sendo usado para fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? A casa de Deus está em ruínas, está em decadência, está todo estragado. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Então eles eles pegaram o dinheiro, entregaram para os supervisores entregaram para os encarregados. Assim, o importante o dinheiro precisa chegar nas mãos de quem vai fazer a obra, e o Euquias não vai fazer a obra. E o que isso significa para nós? Hoje nós temos eu sempre preciso repetir isso, que eu não estou aqui para criticar nenhuma obra de Deus. Deus tem muitas igrejas, muitos tipos de igrejas, tem erros, tem acertos, mas é o povo de Deus. Então não estou falando sobre crítica, mas eu estou falando assim, nós precisamos aprender a mudar algumas coisas para que haja eficiência, para que haja efeito. Então, uma das coisas que nós temos hoje, é lógico que cada igreja tem seu próprio sistema, mas uma coisa muito comum é que o pastor da igreja, ele é o gerente geral, ele é o administrador, ele prega, ele que decide o que vai fazer com o dinheiro, ele faz tudo. Mas na verdade quem faz tudo não faz nada, né? Então o que precisa acontecer isso desde igrejas grandes até igrejas pequenas, em cada situação, precisa haver um reconhecimento de funções diferentes. E isso nós temos no Novo Testamento. Em Atos 6, eles estavam com um problema que os apóstolos, que eram desde quando o Espírito Santo caiu, começou a igreja, os apóstolos eram os líderes, mas eles começou a multiplicar o número de discípulos de Jesus, e aí em Atos 6 fala-se que eles tiveram um problema, porque tinha as viúvas que recebiam
ajuda, né, das contribuições, mas não estava acontecendo com eficiência, algumas estavam sendo esquecidas, a coisa não estava funcionando direito. E o que os apóstolos fizeram? Tá bom, então nós vamos cuidar disso melhor, nós que somos os líderes, nós vamos fazer tudo certo. Não, eles falam assim: nós não vamos deixar a palavra e a oração para cuidar desses assuntos financeiros. Isso porque assuntos financeiros são desprezíveis, eu sou muito importante para mexer com dinheiro? Não, é que tem uma outra função, né? Que aí que nasceu a função dos diáconos, né? Então eles procuraram 7 pessoas cheias do Espírito Santo. Eles não falaram assim: pega umas pessoas que nem precisam ser muito espirituais, não precisam ser pessoas que saibam de muita coisa, porque cuidar de dinheiro, afinal, não precisa ter espiritualidade. Chame alguém que, tudo bem, pode até ser alguém que tenha curso de administração, que saiba economia, mas a questão precisa também ser cheio do Espírito Santo para trabalhar com essas coisas. Então, o importante eles liberaram funções para pessoas diferentes, e é isso que está sendo feito aqui. Euquias é o sacerdote, não é ele que vai administrar a obra. E isso tem outro exemplo, antes na história teve um outro rei de Judá, Joás, que é um processo bem semelhante, que ele também foi consertar a casa de Deus. E naquela história, nessa outra história de Joás, é interessante porque ele entregou nas mãos dos sacerdotes, Joás, e depois de um tempo ele falou assim: e aí, vocês estão fazendo alguma coisa? E aí ele descobriu que eles não tinham feito, e Joás ficou bravo com eles, falou assim: por que vocês não fizeram nada? Mas aí a história é que, como aqui, eles tiraram o dinheiro dos sacerdotes, que não é o chamado deles, e entregou o dinheiro nas mãos das pessoas que tinham experiência, que tinham aptidão, que tinham vocação, que tinham preparação para cuidar dessa área. Então é muito, muito importante entender. Claro que aqui, quando nós aplicamos isso agora na Nova Aliança, nós não estamos falando, até tem a ver, né? Se você tem um prédio, precisa trocar uma lâmpada, precisa cuidar de um aspecto material do local de reunião, precisa ter pessoas que cuidem disso. Mas evidentemente que na casa espiritual, na Nova Aliança, somos nós. Então você tem pastoreamento, você tem muitas coisas que precisam acontecer, e vocês vão notar, para mim acho que até eu acho até parece até meio engraçado, porque eu não sei se vocês notaram, no final do versículo 12, fala que além de todas essas pessoas, tinham pessoas que iam cuidar de pegar as pedras, pegar a madeira, viga. Depois no versículo 13 tem os carregadores, as pessoas que iam carregar as coisas. Mas no final do versículo 12 fala que eles também chamaram para ajudar nessa obra os levitas que tocavam instrumentos. Então aí a gente até imagina assim, o pessoal trabalhando e os levitas tocando. Eles estavam, então você vê que até nessa obra material tinha um aspecto espiritual. Eles não estavam, que ali era construção mesmo, era um trabalho, entre aspas, secular, mas eles tinham pessoas que estavam tocando música. Não era para ficar assim interessante o ritmo, né? A música sempre tinha valor para adoração. Então eles estavam fazendo o trabalho e adorando a Deus, né? Então os levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música, estavam sobre os carregadores, os inspetores de todos que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivães e tal. Em 2 Reis, se você quiser só segurar o lugar aqui, acho que é até bom a gente ler esse versículo. Em 2 Reis 22, ele tem uma informação que não temos aqui. Mas vamos ler, só para a gente entender, porque tem algumas diferencinhas, ajuda a gente a completar a história. 2 Reis 22, versículo 3: no 18º ano do rei Josias, o rei mandou escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Disse ele, o rei:
sobe a Alquias, o sumo sacerdote, para que apronte, ou que disponibilize o dinheiro que se tem trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Já pensou se pega esse costume? Em vez de pagar o dízimo no culto, tem o porteiro na hora que entra, cadê a sua oferta aqui, né? Não sei se era obrigatório ou não, mas assim, os guardas da porta. Em outro lugar parece que tinha um tipo de um cofre, uma caixa na porta que as pessoas podiam colocar quando queriam. Então os guardas das portas que o entreguem. Então aqui é essa ideia que eu estou passando, que esse dinheiro estava lá, mas que o entregue nas mãos dos homens designados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros. Comprem madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Agora o que eu queria chamar a atenção é o versículo 7, que diz assim: porém não precisam prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com fidelidade. Eu até li num comentário hoje assim, esse aqui não é um bom princípio para ser seguido, porque para você não prestar contas, né, é uma porta aberta para, né, depois, no mínimo assim, se não tem desonestidade, mas no mínimo se você não presta contas, ninguém está conferindo. Isso não é só na casa de Deus, isso em qualquer serviço, qualquer empresa, nunca as coisas ficam nas mãos de uma pessoa só, ou nunca devem ficar, né? Onde tem seriedade, onde as coisas são feitas com seriedade, tanto no mundo dos negócios, na casa doméstica, sempre tem no mínimo 2 pessoas para conferir. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos gastar o dinheiro? Se fica nas mãos de uma pessoa só, além da possibilidade de nem usar corretamente, desviar o dinheiro, coisa que nunca acontece por aqui, né? Mas pelo menos a gente sabe que tem esse perigo. Mas essa coisa de administrar mal, mesmo quando não há má fé, uma pessoa só é uma cabeça. Eu vou comprar tal tipo de pedra. O outro fala assim, não, mas tem um tipo de pedra que faz a mesma função e é mais barata. Então quando você tem uma pluralidade, você tem mais confiança, mais responsabilidade, mais sabedoria. Mas o ponto aqui é que eles não pediam. Ele falou assim: pode entregar para essas pessoas, porque essas pessoas são dignas de confiança. O que eu entendo disso é que, como eu falei, os sacerdotes, os levitas, eram pessoas separadas para a obra de Deus, eram pessoas que, pelo menos teoricamente, deviam ser pessoas realmente dedicadas a Deus e que faziam as coisas com coração para Deus. Mas não é só aqueles que, vamos dizer assim, estão no ministério, que são assim. Deus levanta pessoas que vão fazer esses serviços, que são dedicadas, eles são tão fiéis, na opinião do rei, que não precisava pedir contas para eles, porque eles faziam com fidelidade. E Crônicas também falou assim, eles fizeram com fidelidade. Então o ponto aqui não é, como mencionei, acho que não é um bom precedente não pedir prestação de contas, mas a ideia existem pessoas que não são ministros da palavra, não são intercessores, assim, todo mundo pode ser isso também, mas o que eu quero dizer é assim, tem pessoas com chamado para fazer vários tipos de obra na casa de Deus, e são tão importantes e tão dedicados quanto aqueles que aparecem como ministros. Então isso é muito importante. E o que me chamou a atenção era, a casa de Deus estava em ruínas, e eu falei isso na última aula, vou repetir hoje. A casa de Deus naquele tempo era uma casa material, estava em ruínas. Hoje, se nós olharmos para a igreja de maneira geral,
Nós vamos ver igrejas que estão prosperando, que estão fazendo a obra de Deus, tem igrejas que estão buscando a Deus. Então a ideia não é dizer, não, a igreja no Brasil, em outras partes do mundo, não tem nada. Não, tem muita gente que tem buscado a Deus, mas tem muita coisa errada também, né? E quando, eu falo assim, né, que depende com quem você conversa, né? Onde você vê suas notícias. Você pode olhar para o lado negativo e ver quanta gente na igreja, quantos ministros, quantos pastores, quanta gente está totalmente fora, não está buscando a Deus, está querendo só o evangelho para algum benefício próprio. Tem muita coisa errada, a gente sabe disso. Tem coisas certas também, tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem casas de oração, tem gente que está orando, está buscando a Deus. Então tem coisas boas, mas se você for olhar o aspecto daquilo que deveria ser, mesmo nós, qualquer lugar, nós estamos buscando a Deus, mas a casa de Deus está em ruínas. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa que está fora do padrão de Deus, mesmo onde tem pessoas. Não é necessariamente assim que a liderança ou que as pessoas não querem Deus, estão mornas, não estão nem aí com Deus, mas a casa de Deus está fora. Se você comparar com o que Deus quer, tem muita coisa errada. Então uma coisa que eu e Maristela de vez em quando a gente fala, puxa, depois de 2000 anos de história, a igreja está desse jeito, quanto tempo vai levar, se é que, como nós cremos e temos afirmado, Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa, quanto tempo mais vai levar para essa igreja que ainda está tão mal assim, e tem, assim como no tempo antigo, tem sobes e desces, né? Porque você olha a história do século passado, né, quando Deus visitou muitas igrejas com o batismo no Espírito Santo, eles estavam muito mais fervorosos do que nós hoje. Então você vê assim, em alguns aspectos, nós estamos piores hoje do que há 50 anos, do que há 100 anos talvez. Então desanima, né? Como é que Jesus vai voltar, se é assim? Mas esse texto aqui me deu esperança. Por quê? Porque estava muito ruim essa situação, mas quando Josias falou assim, vai lá e fala com Ilquias para pegar o dinheiro, tem dinheiro, isso não está se referindo só a dinheiro né, material, econômico. O que ele achou ali, ele achou obreiros, tinha levitas, tinha obreiros, tinha sacerdotes, tinha dinheiro, tinha tudo. Estava faltando um start, estava faltando um momento de Deus, de falar assim, vai lá, fala com o pessoal para pegar o dinheiro que já tem e para começar a consertar. Então isso me deu muita esperança de sentir que tem muita coisa, tem muito potencial, tem muitos recursos. A igreja no Brasil, a gente vê isso em todas as estatísticas, quanto que a igreja cresceu em números nos últimos 20, 30 anos no Brasil e em algumas outras partes do mundo. Tem parte do mundo que não está acontecendo isso, mas nós somos privilegiados porque tem um despertamento, não só na igreja evangélica, tem movimentos, tem pessoas fora das igrejas, tem muitas pessoas dentro da igreja católica. Então nós nem temos como avaliar quantas pessoas estão buscando a Deus. A gente sente que tem uma coisa muito errada no Brasil, tem uma coisa muito fora e que o povo de Deus precisa buscar. Mas de vez em quando a gente vê, eu tenho contato com um irmão que trabalha bastante com homens de honra, cursos para homens, encontros de homens, e eles têm muita relação com aqueles, eu nem lembro agora o nome, mas são os policiais e forças armadas para Cristo, né? E eles têm movimentos de oração dentro da polícia, dentro das forças armadas. Tudo bem que tem muita coisa errada mesmo assim, mas tem gente orando. Há pouco tempo, eu nem acompanhei muito, mas em Brasília fizeram uma reunião e tem feito outras de chamar o povo de Deus para orar. Então existe um potencial.
existe algo, não é que não tem nada, não tem recursos, não tem pessoas, tem muita coisa acontecendo, tem que continuar orando, tem que buscar muito a Deus, mas algo pode acontecer, tem esperança, amém? Então, vamos voltar para 2 Crônicas 34, vamos continuar a sequência aqui. Então, essa parte para consertar a casa de Deus, isso tem a ver com a casa, a igreja, coletivo, né? Busca Deus primeiro, depois faz limpeza, mas precisa acontecer. É muito importante cada um de nós buscar a Deus individualmente, é muito importante cada um buscar a Deus por sua família, é muito importante buscar a Deus na sua congregação, mas nós precisamos ter a consciência de que, para Deus mudar o país, por exemplo, para Deus preparar o caminho para a volta de Jesus, precisa acontecer algo nessa casa de Deus maior. Então nosso coração precisa gemer, precisa sentir esse encargo, ok? Vamos continuar, versículo 14. Quando estavam, olha só como uma coisa leva a outra. Então, ele mandou pegar o dinheiro e colocar nas mãos das pessoas e começar a fazer o conserto. Mas versículo 14 diz que uma outra coisa inesperada aconteceu. O que ele esperava? E realmente aconteceu, que tivesse dinheiro lá, que entregasse para os trabalhadores, para os profissionais e começasse a fazer o conserto. Ok, isso aqui aconteceu normalmente, mas aconteceu algo totalmente inesperado. Quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Gente, isso aqui é uma coisa assim, que quase não dá para entender. Por mais que antes dele tivesse Manassés e Amon e tal, mas eles não tinham, ninguém sabia onde estava o livro da lei de Deus. Era como se tivesse, assim, a sequência da história é como se eles tivessem descoberto uma coisa assim. Ninguém tem Bíblia, ninguém tem Bíblia, e de repente acha a Bíblia, né? Tem lugares onde a Bíblia é muito difícil de ter, né? Nos países onde tem perseguição, as pessoas não têm Bíblias, e é muito interessante a gente acompanhar Portas Abertas e outras missões que trabalham para levar a Bíblia, como eles valorizam. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Né? Quantas Bíblias a gente tem? A gente tem Bíblias, a gente tem comentários, a gente tem recursos, a gente tem a internet, que você acha o que você quiser, no celular, a gente tem a Bíblia de todo jeito, em todas as traduções, e todo jeito que você quiser, e tem lugar que ainda é uma preciosidade. Na China, eu acho que já melhorou, assim, mas houve uma época que eles pegavam folhas arrancadas de uma Bíblia, passavam de mão em mão e copiavam à mão, porque não tinha, né? Tem um irmão daqui dessa região, de Americana e Limeira, um missionário presbiteriano, que está no Oriente Médio, e ele conta que ele coloca a Bíblia em pendrives, que é um jeito que ele acha para entregar para os árabes, para o povo lá, sem ninguém ver. Então, é tremendo, sim, a importância, mas nós temos a Bíblia, mas eu acho que nós também precisamos achar esse livro da lei de Deus, né? Eu acho que nós precisamos achar. Então vamos ver, foi algo inesperado, ele foi buscar, isso mostra que até o sacerdote, gente, o sacerdote, a função dele era cuidar da lei, era ensinar a lei. O sacerdote não sabia onde estava a lei. Ele foi buscar o dinheiro, e diz que tem uma tradição, acho que até Joséfo que fala dessa tradição, que ele achou esse livro da lei embaixo de um monte de pedras, mas isso é uma tradição. A Bíblia só fala que ele foi buscar o dinheiro. Quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias achou o livro.
Então, gente, a casa de Deus estava em tantas ruínas, estava tão fora do plano de Deus, que eles nem sabiam que esse livro da lei estava lá, e se eles não sabiam, eles não estavam lendo, não estavam ensinando. Disse, versículo 15, disse Elquias a Safã, o escrivão, achei. Gente, essa frase é a frase central do reinado de Josias. Esse aqui, ele já estava buscando a Deus, ele tinha um coração para Deus, não foi aqui que ele começou, mas essa frase mudou a história, mudou o rumo das coisas. Ele começou realmente a fazer outra coisa no reinado dele, porque achei o livro da lei na casa do Senhor. E Elquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório. Aí primeiro ele falou assim: tudo que o senhor mandou já fizemos, teus servos fazem tudo o que se lhes encomendou, contaram o dinheiro que você achou na casa do Senhor, entregaram aos superintendentes, aos que faziam a obra. Eu não sei, eu estou lendo nas entrelinhas, mas tem outras histórias do Velho Testamento que os servos, isso acontece até hoje, né? Assim, você tem um chefe meio duro, então você tem que falar uma coisa, primeiro você fala a parte que ele quer ouvir, né? Então, não que ele não tivesse interesse na lei, mas assim, eles chegaram, ele não começou a falar assim: nós achamos o livro, mas espera aí, eu mandei vocês para fazer uma tarefa, vocês fizeram a tarefa? Então eles chegaram e falaram assim: tudo que o senhor mandou, nós fizemos, está tudo certinho, a gente pegou o dinheiro, entregou o dinheiro para quem vai fazer a obra, está tudo acontecendo certinho. Tá contente? Tá feliz? Agora eu vou ter uma outra coisa para te falar. Teus servos fazem tudo o que se lhes encomendou. Então, versículo 18: então Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Elquias me entregou um livro. E leu Safã nele perante o rei. E isso aqui, gente, é um versículozinho, versículo 19, mas esse versículo fala de uma resposta que Deus está procurando, porque ele pegou o livro e começou a ler. Os estudiosos perguntam muitas vezes assim: mas que livro, que parte da lei tinha esse livro? Devia ser ou todo ou pelo menos uma parte do Pentateuco, né, dos primeiros 5 livros. E pelo contexto, porque ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Por que você acha que ele ia rasgar as vestes ao ler o livro? O que ele estava lendo? Vocês têm alguma ideia? Qual parte? O que faz sentido ele ouvir essas palavras e rasgar as suas vestes? A gente precisa ler um pouquinho mais. O rei deu estas ordens a Elquias, Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Mica, Safão, escrivão, Asaías. Versículo 21: ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam. Por que restam? Porque, como eu falei, já tinha levado um monte de gente para o cativeiro. Que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Tem 2 passagens em especial que vêm à mente, né? Um é Levítico, acho que é capítulo 26, e outro é Deuteronômio, capítulo 28, que tem uma lista enorme. Capítulo 27, Deuteronômio também fala, né? Todas as maldições, todos os juízos que Deus mandaria quando o povo não obedecesse à lei. Então Josias ouviu essas palavras, falando: olha, Moisés, lá naquela época, né, em torno de 1000 anos antes disso, Moisés escreveu, Moisés deu essa lei. Lá estava escrito: olha, se o meu povo, estou fazendo essa aliança, se eles não obedecerem, se eles servirem a outros deuses, se eles abandonarem a minha lei,
vai acontecer isso e isso e isso, uma porção assim, é até difícil a gente ler. Eu não sei você, mas assim, é até assim, parece que faz mal para a gente ler isso aqui, né? Assim, puxa, mas Deus é tão duro assim, fala um monte de coisas que vai acontecer, tem pragas, tem os inimigos, não vai chover, eles vão passar fome. Nesse capítulo 28 de Deuteronômio, fala até sobre mães comendo os próprios filhos, eles vão ficar tão desesperados. Então, isso aconteceu no ano 70, quando os romanos conquistaram Jerusalém. Então, fala coisas terríveis. Então, Josias ouviu isso, e ele não falou assim, né, assim, porque é ruim a gente ler, mas eu e você, quando nós lemos essas coisas, a gente fala assim, pois isso aqui foi daquele povo, né, naquele tempo, né? Nossa, que povo duro, né? Aquele povo de Israel, ficavam toda hora indo para a idolatria. Hoje a gente não faz isso, hoje nós não temos ídolos, né? Mas a gente tem falado muito assim, nós temos ídolos sim, e ídolos piores, porque são ídolos aqui dentro. Mas nós temos uma maneira de transferir isso para outra época, para outro povo. Isso aqui está falando dos católicos, isso aqui está falando dos muçulmanos, isso aqui está falando daquele povo tradicional. A gente passa para muita gente. Josias não, ele ouviu essas palavras e aplicou para si mesmo, para ele e para seu povo. Ele disse: grande é a ira de Deus sobre nós. Deus prometeu que ia fazer, e aliás, Josias também tinha uma coisa forte que fez ele pensar mais ainda, porque uma parte daquelas palavras já tinha se cumprido sobre as outras tribos, né, que já tinham ido para o cativeiro. Já tinha acontecido muita coisa na história deles, e até recentemente, né, no tempo do bisavô dele, Ezequias, né, a Síria veio contra, né, no fim Deus deu a vitória, mas teve muita morte, teve muito problema. Então ele sabia que Deus estava cumprindo a palavra. Então ele falou assim, ele mandou mensageiros para ir uma profetisa, versículo 22, Euquias, os enviados do rei, foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, guarda das vestimentas. Ela habitava em Jerusalém, no 2º distrito. Ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldades que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram queimar o incenso perante outros deuses e me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Olha que palavra, assim, ele foi buscar, assim, será que vai acontecer mesmo? Está escrito aqui no livro da lei, mas será que vai acontecer mesmo? E a profetisa falou assim, vai acontecer tudo que foi profetizado. Versículo 26, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Agora te ajuntarei a teus pais, tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Voltaram com essa resposta ao rei. Bom, uma parte dessa história vai ficar para a próxima aula, mas só para a gente ver a sequência, no versículo 29, porque olha só, o que acontece? Vamos pegar bem essa sequência. Ele estava buscando a Deus, mas ele evidentemente não estava a par das coisas que Deus tinha falado.
E o que eu falo assim, que nós temos muitas Bíblias, nós temos fartura, nós temos disponibilidade total, mas tem muita coisa na palavra de Deus que para nós é como se a gente nunca tivesse ouvido, porque a gente não caiu a ficha, não chegou. E quando ele achou esse livro da lei na casa de Deus e leu, não sabemos se ele leu grandes porções ou se de alguma maneira ele foi direto nessa parte, não sabemos, mas com certeza ele leu essa lista de juízos que Deus iria mandar por causa da desobediência, e ele aplicou na hora. Ele falou assim: então, tudo que Deus está falando, se você fizer isso, se vocês fizerem isso, se acontecer isso, eu vou... Tudo isso nós fizemos. Tudo isso nós fizemos. E na verdade, volte para o versículo 21. É interessante porque Josias, ele poderia se colocar, e isso a gente tem no caso de Daniel, no caso de Neemias, de muitas pessoas que intercederam diante de Deus. Eles não estavam dizendo: eu sou culpado de idolatria. Versículo 21, no meio do versículo fala assim: grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais... E isso é verdade, porque desde o tempo, desde novinho, Josias já começou a buscar a Deus. Então não era uma coisa que ele tinha feito, mas ele sabia que ele fazia parte do povo de Deus, e que se os pais dele tinham praticado isso, se o povo estava praticando isso, e Deus ia realmente cumprir essa palavra. Então ele entendeu que o que Deus estava falando ia acontecer. Um ponto muito importante que nós precisamos lembrar, eu acho assim, muito, muito interessante essa história, porque ele buscou as duas fontes da palavra de Deus: a fonte escrita e a fonte da palavra viva, da palavra profética. Ele ouviu, leu a lei, a escritura foi lida, mas aí, não que ele falou assim: será que Deus não vai fazer? Será que... Ele não estava exatamente duvidando, mas a palavra escrita, ela é muito importante, foi o que despertou, foi o que chamou a atenção, foi por causa da palavra escrita que ele se arrependeu, que se humilhou, que ele chorou, como fala no versículo 27, seu coração se enterneceu. Nós precisamos ter um coração sensível, um coração que sente as coisas, não um coração indiferente, um coração frio, um coração que não sente a situação, não só nossa, É como nós vivemos em tantas situações hoje, a gente acostuma, todo mundo fala, você ouve as notícias, você nem sente mais sobre a Síria, porque faz 7 anos que estão matando lá, então você nem liga, fala sobre o que está acontecendo lá, os refugiados. Faz quanto tempo que os refugiados estão saindo de tantos países e tentando chegar num país para ter liberdade, morrem ali na travessia, a gente nem liga mais, não é verdade? E nós precisamos ter um coração enternecido, nós precisamos ter um coração mole, nós temos que ter um coração que chora por essas coisas. Então, porque você tinha um coração enternecido e te humilhaste, e você pode ver muitas situações, só voltar para o avô de Josias, que Manassés, que foi um rei terrível, mas quando ele se humilhou, como Deus muda, como Deus fica diferente, Ele é impactado quando nós nos humilhamos, Ele sente, Então, porque você se humilhou, você não se colocou como certo, você não se julgou como melhor do que os outros, ainda que não fosse você o responsável, você se humilhou diante de Deus, você ouviu as suas palavras contra esse lugar, seus habitantes, te humilhaste, ele fala 2 vezes, te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi. Então, eu gosto sempre de citar, quem está acompanhando as aulas sabe que eu sempre cito esses 2 casos, porque são, vamos dizer assim, se Deus se tocou por causa desses 2 homens,
quanto mais ele vai se tocar por causa de pessoas que estão buscando mais a ele. Acabe, pior rei de Israel, quando ele ouviu a palavra profética de Elias dura contra ele, Acabe mudou de jeito. Pelo que a gente vê, não foi um arrependimento lá que transformou toda a vida dele, mas ele se humilhou, colocou pano de saco, ficou humildezinho, abaixou a Cristo, ficou humildezinho diante de Deus, e Deus ficou tão tocado que ele falou com Elias: você viu o que Acabe fez? Parece que é um amigo contando o outro: você viu uma coisa legal que aconteceu? Você viu Acabe? Elias falou assim: como que eu vi? O senhor está vendo no palácio dele, eu não vi nada, mas você viu? Deus ficou tocado e mudou a sentença dele com Acabe. Falou assim: pode falar com ele que não vai mais acontecer na vida dele. Então esse é um caso. O segundo caso é esse de Manassés. Manassés aprontou mais do que todos os reis, fez tudo que não podia fazer, desafiou Deus, colocou outros deuses, colocou o altar dentro da casa de Deus, fez coisas piores que todos os reis que foram antes dele. Mas aí, quando Deus começou a pesar a mão e começou a disciplinar, ele foi levado para o cativeiro, ele ficou sofrendo, ele ficou humilde e Deus aceitou. Deus não, nesse caso, ele não mudou a sentença contra o povo, mas ele mudou em relação a Manassés. Então, olha só como, o versículo 27 mostra o quanto que Deus foi tocado por causa do que Josias fez, né? Agora, então, Josias ouviu a voz, a palavra escrita. Então nós temos a palavra escrita, mas ele quis também buscar a palavra que nós chamamos palavra rema, a palavra que Deus dá para o momento. Então ele ouviu, ele leu o que estava na palavra escrita, mas ele mandou os mensageiros falar com a profetisa. Então nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos estudar, nós precisamos redescobrir a palavra de Deus. Hoje não vai dar tempo de ler muitos outros textos, talvez até na semana que vem eu volte um pouquinho nisso, porque tem muitos lugares nas escrituras que fala sobre a importância de guardar a lei, de guardar no sentido assim de dar importância para a palavra escrita, de ler, de estudar. Os reis, em Deuteronômio 17, a ordem que Deus deu para Moisés, assim: se tiver um dia vocês vão ter um rei, o rei precisa fazer uma cópia escrita à mão. Eu acho que a gente precisa fazer isso outra vez hoje, né? Nós temos tudo tão fácil, digital. Eu acho que a gente precisa fazer, sabe, essa coisa de copiar, de memorizar, né? Eu e meus irmãos, a gente sempre lembra da minha mãe, quando estava já idosa, quase não conseguia sair muito da cama, ela colocava tudo na parede do quarto dela, estava cheio assim de textos que ela escrevia à mão da Bíblia e que ela colocava ali para ela decorar. Ela decorava muitas porções da Bíblia para estar no coração dela. Então, coisa que hoje parece que caiu de moda, né? Ninguém fica, nem as crianças, escola dominical nem existe mais, né, em muitas igrejas, e as crianças não decoram mais a Bíblia, a gente não decora. Então, eu não estou falando que tem um método que é isso que resolve, mas assim, nós precisamos redescobrir o amor pela palavra, precisamos estudar. As igrejas têm muita pregação avulsa, muita pregação inspirativa, não é ruim isso, mas precisa ter outra coisa, não pode ser só uma pregação, hoje nós vamos ler um texto aqui, aí domingo que vem ler outro. Nós precisamos fazer esse estudo mais aprofundado, nós precisamos estudar as escrituras, e vai ter coisa que nós vamos falar assim: uau, aqui está falando isso. Aí depois, a segunda parte é que nós vamos buscar de Deus uma palavra viva, uma palavra de hoje. E eu tenho falado muito sobre isso, que Deus sempre na história, Deus foi muito fiel. Deus nunca mandava, até sobre a Síria,
que não era o povo dele naquela época, Deus mandou Jonas para avisar antes. Então Deus avisa antes, fala assim: olha, vai acontecer isso. Então nós precisamos desses profetas hoje, nós precisamos de gente que fala a verdade. Eu vejo, gente, é perigoso a gente mexer com esses assuntos, mas nós temos outros países, temos aqui, a gente já viu pessoas, pastores, pessoas que às vezes têm acesso aos presidentes, e infelizmente a maioria que eu vejo, assim, a gente não sabe muito o que acontece às vezes em portas fechadas, mas o que eu vejo acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui, em outros lugares onde eu vejo assim, porque tal presidente, ele gosta, ele conversa. Billy Graham é um homem ele era um homem muito íntegro, ele tinha acesso a muitos presidentes, e era uma pessoa boa, ele falava da verdade, mas ele não era profeta. Você nunca ouviu falar assim de Billy Graham? Fala assim: olha, Billy Graham era amigo pessoal daquele presidente Nixon, que foi, depois ele renunciou, mas ele passou pelo processo de impeachment. Mas será que, assim, Billy Graham não tinha esse chamamento? Não critico o Billy Graham, ele foi uma pessoa que eu acho que tudo que a gente ouve falar de Billy Graham, ele era uma pessoa que realmente era íntegro, mas o que eu quero dizer é faltam profetas, falta gente que tenha coragem de chegar assim: olha, está escrito aqui, e é a palavra de Deus, Deus vai julgar. Nós temos esse exemplo atual do presidente dos Estados Unidos. Será que alguém chega e fala, todo mundo está aplaudindo, porque ele está fazendo algumas coisas que parecem muito boas em relação ao plano de Deus, em relação a Israel, mas será que tem alguém que tem coragem de falar com ele dos pecados, da moralidade? Tem alguém que entende o que eu quero dizer? Nós precisamos orar para que haja uma voz profética. E Josias, ele não foi buscar alguém que ia falar bem dele. Ele falou assim: olha, eu queria saber o que Deus pensa. E hoje, eu queria saber o que Deus pensa. Eu queria saber o que Deus pensa da política nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, de Israel. Eu queria saber o que Deus pensa. O que vai acontecer? Porque tem tantas coisas que nós poderíamos pegar textos bíblicos e aplicar, e poderíamos dizer assim: olha, aqui está falando isso, mas vai acontecer? É isso que Josias queria saber. Ele falou assim: eu li, ele mandou uma mensagem, ele não falou assim: por favor, será que tem uma palavrinha boa? Será que tem? Você pode orar comigo? Você pode me abençoar? Você pode me aprovar? Você pode, como Saul falou com Samuel, você pode ir lá na frente de todo mundo e falar assim: esse aqui é o rei, Deus está abençoando. Tem alguém que realmente quer ouvir? Josias quis ouvir. Ele falou assim: olha, pelo que eu estou entendendo, vem grande ira sobre nós, porque não hoje, mas nossos pais vêm fazendo tudo errado, e eu queria saber. E a profetisa não alisou, ela falou assim: olha, você leu corretamente, tudo que você leu vai acontecer. Eu vou abençoar você particularmente, porque você teve um coração enternecido diante de Deus. Agora, nós vamos só terminar mais uma passagem. Eu queria ler um texto em Jeremias 36, porque tem uma coisa que a gente fica pensando, que Josias, ele quis saber, a profetisa falou, inclusive, deixa eu só repetir essa frase aqui. Ele falou assim, versículo, se você não perdeu o lugar, 34, 25, ele fala assim: o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. É uma palavra dura, porque até dá a impressão assim: não adianta orar, porque a ira vem. Mas eu queria que vocês vissem Jeremias, porque Jeremias é contemporâneo de Josias, e a passagem que eu vou ler para vocês aconteceu depois dessa época, aconteceu no reinado do filho de Josias. Jeremias 36, versículo 1:
no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, ok? Então já tinham passado vários anos depois, terminou o reinado de Josias, e aí veio o filho de Josias, e eu não vou ler toda essa passagem, eu vou resumir um pouquinho para vocês. Eu queria que vocês vissem o ano. Então, o 4º ano do filho de Josias, aí, versículo 2: toma um rolo. Essa história aqui é uma história que me impressiona bastante, porque Jeremias, olha só, toma um rolo, escreve nele todas as palavras que te falei. Gente, eu não lembro o que Deus me falou ontem. Às vezes conta assim, acontece uma coisa na reunião, eu quero contar assim, mas espera aí, né? Eu não consigo ler. Ele tinha que ditar, Jeremias ditou para Baruque todas as palavras que Deus tinha falado com ele até esse momento. E o pior não é isso, pois o rei vai queimar esse rolo, e Deus fala assim: agora dita tudo de novo. Toma esse rolo, escreve todas as palavras que eu te falei acerca de Israel. E quem leu um pouquinho de Jeremias sabe que tinha muita, Jeremias quase não tinha nada positivo para falar, porque ele vivia nessa época. Então ele estava falando: vai chegar juízo, Jerusalém vai ser destruída, né? Então escreve todas as palavras que te falei acerca de Israel, de Judá, de todas as nações, desde o dia que comecei a falar-te até os dias de desde os dias de Josias até hoje. Agora eu queria que vocês vissem o versículo 3. Gente, isso aconteceu depois dessa palavra que Deus deu para a profetisa Uda e que foi transmitido para Josias. Lá ele falou assim: olha, meu furor vai queimar e não vai se apagar. Tem uma coisa que a gente precisa aprender sobre Deus, e tem muitas testemunhas disso na Bíblia. Jonas, o que Jonas profetizou em Nínive? Daqui 40 dias eu vou destruir tudo. Deus destruiu depois de 40 dias? Não. Deus ficou mentiroso? Jonas ficou bravo. Não porque Deus ficou mentiroso, ele ficou bravo porque ele ia ficar como mentiroso. Mas olha o que ele fala no versículo 3: ouvirão talvez. Eu acho fantástico, Deus sabe o que vai acontecer e Deus fala talvez. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Tinha chance. Então lá atrás, quando Deus falou através da profetisa: meu furor vai queimar aqui e não vai se apagar, isso, a gente tem uma tendência de pensar: bom, então eu vou salvar a minha pele, né? Eu vou ficar com Deus e que caia fogo mesmo sobre o resto do mundo. Não, existe a possibilidade. Bom, depois eu só queria te mostrar para vocês. Eles estavam todos com cuidado, porque esse rei, filho de Josias, era um homem ímpio, um homem que não temia Deus. Jeremias estava na prisão, então ele mandou escrever no rolo todas as profecias dele. Baruque foi o escrivão que escreveu, mas nem Baruque foi. Até eles, né, o resto do capítulo vai mostrando assim, eles vão ficar escondidos, porque o rei vai ficar bravo. Por que o rei ia ficar bravo? Porque estava falando mal dele, né, falando mal, e era uma espécie de traição. Porque imagine falar do inimigo mortal de Israel, que era a Babilônia, uma profecia dizendo que Babilônia ia conquistar, ia destruir Jerusalém. Isso não pode deixar isso ouvir. Então eles tomaram todo cuidado, mandaram uma outra pessoa, versículo 19. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás, porque eles sabiam que ia ficar feio para o lado deles. Versículo 20: foram ter com o rei ao átrio, depositaram o rolo na câmara de Elisama e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara escrivão, leu os ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os oficiais que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno,
pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com canivete de escrivão, lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E olha o versículo 24: não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Então, eu só quis pegar, tem outros aspectos da história aqui, mas assim, para nós é importante, sim, eu queria mostrar o contraste. Josias ouviu a lei, quis saber, procurou saber, assim, mandou mensageiros para saber melhor o que Deus realmente ia fazer. Esse filho dele não fez a mesma coisa. Depois, versículo 26 aqui de Jeremias 36, fala que ele tentou prender Baruque e Jeremias, mas o Senhor escondeu. Então assim, ele queimou o rolo. Além de não temer, de ouvir as palavras, eles não tiveram receio de queimar o rolo onde estava escrito. Então são duas reações totalmente diferentes, e o que Deus está querendo é realmente que a gente tenha essa atitude de Josias. Só voltando então, só para vocês verem o fim da história, não o fim, mas a sequência da história, em 2 Crônicas 34, 29, então depois que Deus manda a profetisa falar, fala assim: olha, o juízo vem sobre Judá, mas eu vou preservar você. O que você acha que Josias podia ter feito? Tá bom, né? Até um rei anterior, Ezequias, ele teve uma reação errada, porque Deus mandou o profeta falar com Ezequias: você mostrou todos os seus tesouros aqui para os embaixadores de Babilônia, então fique sabendo que tudo que eles viram, eles vão levar para o cativeiro, mas não vai acontecer no seu tempo, nos seus dias. Aí Ezequias falou assim: tá bom, não vai acontecer no meu tempo. Gente, meus filhos, você escutou? Meus filhos, vai acontecer na vida deles. Deus, o que eu quero mostrar é: arrependimento muda o coração de Deus. Pode ser, eu também acho que hoje nós estamos vivendo numa época que a sentença de Deus sobre o mundo, as coisas que a gente sabe que tem no livro de Apocalipse e tantos lugares, eu acho que essas coisas vão acontecer. Eu acho que a sentença de Deus ficou, não sei, dá a impressão que ficou irrevogável já. Mas isso não significa que a gente não pode se arrepender, isso não significa que a gente não pode buscar. Deus muda a história. Não, mas está escrito que o mundo vai ficar cada vez pior, e o anticristo vai tomar conta, e o governo do mundo vai ficar. Isso não significa que a gente não deve orar e buscar a Deus. Deus muda o país, Deus muda a igreja, Deus muda a minha família, Deus muda a minha vida. Tem chance. E quando Deus falou, vocês viram como Deus falou em Jeremias 36, depois dessa época: quem sabe? Deus falando, quem sabe? Eu acho isso incrível. Deus está falando, quem sabe eles vão ouvir essas palavras e vão mudar e vão me buscar, e eu vou perdoar, eu vou mudar. Deus quer mudar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no juízo, Deus quer mudar a situação. Então, voltando então, Crônicas 34, 29 fala: ele ouviu essa palavra da profetisa e não ficou acomodado, não falou assim: que bom que eu vou morrer em paz. Versículo 29, então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Subiu o rei à casa do Senhor com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deles. Ele falou assim: a experiência que eu tive, vocês precisam ter também. Eu fiquei abismado quando eu ouvi a palavra de Deus. Agora eu vou ler para vocês escutarem também. Aqui fala que o próprio rei fez a leitura. Ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado na casa do Senhor. E aí daí para frente nós vamos continuar depois, mas eu queria que vocês vissem assim, qual foi a reação de Josias. Primeiro, se arrependeu e chorou e buscou a confirmação: Deus, é isso mesmo, vai acontecer mesmo, tal. E aí confirmou: não, vai acontecer mesmo. Para você tudo bem, você está livre, mas vai acontecer. Josias não ficou
contente com isso, não ficou assim, tudo bem. E você vai lendo a sequência, ele leva, no último versículo desse capítulo 33, fala que ele obrigou, acho que não adianta muito, né? Mas ele obrigou todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, todo o povo que estava no reinado dele, a fazer uma aliança, porque ele queria mudar a situação. Senhor Deus, nós acreditamos que a Tua palavra é verdade, nós acreditamos que tem muita coisa que o Senhor já prometeu, que o Senhor já definiu, muitas coisas estão sendo feitas por nossos governantes, pelas pessoas nas empresas, pelas pessoas em todas as áreas da vida, nas escolas, nas empresas, os juízes. Tem muita coisa errada que está acontecendo, mas também tem muita coisa acontecendo na igreja, tem coisas erradas que têm acontecido nas nossas vidas. Então, Senhor, nós precisamos achar o livro, a Escritura, a Tua palavra. Nós precisamos parar de relativizar, nós precisamos parar de achar que isso é para os outros, nós precisamos realmente redescobrir a Tua palavra e crer que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas também o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor quer trazer o Teu reino para essa terra, mas para isso o Senhor precisa tirar a injustiça, o Senhor precisa tirar a maldade, o Senhor precisa tirar a corrupção, e nós estamos clamando a Ti, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor mova sobre os nossos corações, que o Senhor levante realmente um clamor, que o Senhor levante, ó Deus, um espírito de arrependimento, que nós também possamos ter a reação, a resposta do rei Josias, e quem sabe o Senhor possa mudar alguma coisa. Nós nem sabemos como, nem sabemos muito como orar, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos que o Senhor envie para nós profetas, que o Senhor envie para nós uma palavra que possa nos dar certeza daquilo que o Senhor quer fazer, do que o Senhor pode fazer, e que nós possamos, ó Deus, nos mobilizar para buscar a Tua face como nunca antes, Senhor, para que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia sobre nós, sobre nossos filhos, sobre as gerações, ó Deus, nós não sabemos nem quanto tempo nós temos, mas enquanto tem tempo, ó Deus, que haja um remanescente que busque a Ti, que haja, ó Deus, um povo, ó Deus, que feche as fileiras, ó Deus, em torno, ó Deus, da Tua palavra e da Tua verdade. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.